como criar consultas em SQL por parte do nome, com intervalo de datas e por quantidade. Então, nessa videoaula, a gente vai estar aprendendo passo a passo a realizar em uma única consulta, com a união de nossas tabelas com o nosso InnerJoy, fazer pesquisa por parte do nome, com intervalo de datas de até e coluna quantidade. Então, vamos trabalhar aqui com, obviamente, o nosso between, o nosso operador like, operadores de comparação, a cláusula, o e o nosso InnerJoy. Então vamos lá. Primeiramente, já aprendemos a fazer pesquisa por parte de palavra aqui no nosso canal. Ao digitar aqui AC, por exemplo, aplicou um filtro e trouxe apenas relacionado ao que eu digitei aqui nessa text box. Bom, aqui no meu intervalo de datas, também já aprendemos, se eu filtrar aqui do dia 1º ao dia 28, e aplicar um filtro, ele só vai me trazer relacionado ao que está aqui na minha barra de pesquisa. Ó. Tanto é que se eu apagar e aplicar um novo filtro, observe, ó, se eu colocar aqui um outro produto e aplicar um novo filtro, observe aí que ele me retorna. Ó. Legal? E agora, nessa videoaula, vamos estar aprendendo a fazer tudo isso juntamente com nossa coluna quantidade. Observe, vou digitar aqui, por exemplo, 10, ou seja, ele só vai trazer para dentro desse list box tudo que estiver relacionado que contém a palavra lei dentro desse período de datas com essa quantidade formada. Apliquei um filtro e observe. Ó. Beleza? Então é isso que vamos estar aprendendo agora passo a passo no nosso canal Programador Excel VBA. Então, vou pressionar aqui Alt mais F11 para termos acesso ao Visual Basic Editor e Ctrl mais R para termos acesso ao Project Explorer. Se preferir, você pode vir aqui em exibir Project Explorer. O formulário é esse daqui, o FRM principal. Ó. Então, duplo clique no mesmo, está aqui o nosso formulário e vamos para este filtro. Ó. Vamos só verificar aqui, primeiramente, o nome deste campo. Ó. Eu dei o nome para ele de TXT pesquisar quantidade. Ó. Então, antes da gente aprender como fazer tudo isso, juntando duas tabelas, acho mais interessante que, primeiramente, aprendemos a fazer em uma única tabela, para que fique mais fácil o nosso raciocínio. Ó. Observe, ó. Então, em cima disso, vamos trazer aqui os produtos relacionados à quantidade aqui da minha CAD produto, ó, beleza? Então, vamos lá, como é que eu faço isso? Ó? Lembrando que lá no nosso comando SQL, eu tenho que formar aqui o nome aqui da minha guia e colocar o cifrão para indicar como se fosse uma tabela, beleza? Então, vamos lá, ó, desenvolvedor, Visual Basic, duplo clique aqui no meu filtro, observe que eu já tenho uma estrutura aqui que já aprendemos em todos os vídeos até aqui, beleza? O que vamos aprender agora aqui é apenas o nosso consulta. Ó. Então, ao abrir aqui a minha conexão, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Vou estar setando o meu record set, que eu criei uma variável chamada rs, então set rs igual ao meu db, o meu database, beleza? Ao colocar o meu db.openRecordSet, ou seja, eu vou abrir aqui o meu conjunto de registros para fazer uma seleção dos mesmos e retornar para dentro do nosso listbox. Então, por exemplo, lembre-se, se eu quiser trazer apenas os registros sem fazer cláusula alguma, basta eu colocar entre aspas duplas o meu select. Ou seja, eu vou fazer uma seleção, não vou indicar campo algum, ou seja, vai trazer todos os campos, e vou informar aqui, por exemplo, ó, from, quer dizer onde, e qual é a tabela que eu vou estar trabalhando. Por exemplo, eu vou trabalhar com a TB. Observe, ó. Tenho que digitar exatamente como está lá. Deixa eu só fazer aqui a correção. E vou colocar aqui, por exemplo, a minha CAD underline produto. Lembre-se, eu tenho que colocar o cifrão, fecho o meu colchetes, entre aspas duplas, e fecho o meu parênteses. Então, com esse comando aqui, basicamente, eu vou fazer apenas uma seleção dos dados e retornar para dentro do nosso listbox sem cláusula alguma por enquanto. Então, posso tanto pressionar o F5 para executar o nosso formulário, como eu vou clicar aqui no meu executar. Ó. Então, ao aplicar aqui o meu filtro, no momento ele não faz nada, ele apenas retorna todos os meus dados da minha CAD produto, beleza? Então, agora, como é que eu vou fazer para que ele retorne apenas de acordo com a quantidade do campo? Ó? Então, observe, ó, eu tenho aqui a coluna chamada quantidade e eu vou informar ela como parâmetro para que eu possa fazer essa consulta. Ó. Então, vamos lá, desenvolvedor, Visual Basic, duplo clique aqui no meu objeto e aqui, observe, ó. Lembre-se que para eu fazer uma quebra de linha no VBA, basta eu dar um espaçamento e um underline. Já que com o comando SQL, eu vou colocar entre aspas duplas e o nosso underline. E claro, concatenar com a linha abaixo. Ó.
Então vamos lá, ó. O nosso aspas duplas, espaçamento com underline, para que eu possa quebrar para a linha abaixo, ó. E aqui eu vou colocar o que, ó? Vou colocar, por exemplo, a nossa cláusula where, quando. Quando o quê? Vou informar aqui o meu campo. Lembrando que como eu estou trabalhando apenas com uma tabela nesse momento, eu não preciso informar o nome da tabela a que pertence esse campo. Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui o campo chamado quantidade. E vou fazer o quê, ó? Vamos só dar uma olhadinha aqui se é exatamente isso daqui, ó. Quantidade, beleza? Abreviado. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Bom, para que eu possa estar pesquisando por quantidade, se eu trabalhar com o valor armazenado na text box ou em qualquer outro objeto, eu vou ter que trabalhar de uma forma. Se eu armazenar esse valor em uma variável, eu vou ter que trabalhar de outra forma. Então, vamos ver as duas formas, ó. Então, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui diretamente o valor no meu próprio objeto. Então, como é que eu faria aqui, ó? Bom, eu vou colocar aqui que ele vai ser, por exemplo, ó, menor ou igual, entre aspas duplas. Observe, ó, entre aspas duplas, vou concatenar com o nome do meu objeto, ó, mi.txt. Observe que um detalhe muito importante, quando você estiver digitando o nome do seu objeto acompanhado do mi e ele não autocompletar, pode ter certeza que tem alguma coisa errada, ó. Então vamos logo aqui fazer a correção. Vou apagar até aqui e vou dar apenas um espaçamento aqui para ver se é isso que ele está reclamando, ó. Observe que já me apareceu aqui, ó, name as string. E vamos agora novamente fazer a tentativa, ó. Vou colocar o símbolo de concatenação mi.txt. Ainda não acompanhou, mas vamos lá, ó. Txt, underline, pesquisar, underline, quantidade é o nome do meu objeto. Propriedade.text. Observe que nada aqui veio junto, ó. Possivelmente ocorreu algum errozinho. E eu já até sei o que é, ó. Se você observar, como eu havia dito, eu preciso, para que eu possa estar trabalhando com a mesma linha abaixo da outra, eu preciso o quê? Colocar entre aspas duplas e utilizar o nosso símbolo de concatenação, ó. Observe, ó. Vou apagar só isso que eu fiz até aqui, só para que você veja, ó. Vou recortar isso aqui. Se eu colocar o nosso é comercial entre aspas duplas e agora sim colocar a nossa cláusula where, quando o meu campo quantidade for maior ou igual, entre aspas duplas, e agora eu utilizo o meu é comercial. E vou. Agora sim, observe que ao digitar ele já vai autocompletando, ó. Então sempre fica essa dica. Você colocou o seu controle, colocou o seu objeto, a sua propriedade, ele não autocompletou, colocou o seu mi, não puxou o nome do objeto, alguma coisa já tem de errado, ó. Observe, ó. Legal? Vou fechar aqui o meu parênteses e vamos executar. Eu vou só apagar esse espaçamento aqui. Lembre-se, quando eu faço aqui o meu select, eu tenho que colocar tanto aspas duplas no início como no final. Vamos colocar aqui para ver se ele vai entender, ó. Então aqui já vem o primeiro erro, a primeira diferença que eu quero dizer a você, ó. Observe, ó. Vou apagar novamente, ele aceitou, ó. Se eu colocar, porque faz parte da estrutura, dependendo do valor que você vai estar trabalhando, observe novamente, ó. Não vai estar aceitando, ó. Não está aceitando aqui porque o meu valor está restrito dentro da minha variável, ó. Mas vamos lá, ó. Se eu apagar ele aqui e fazer a minha execução, vamos ver como é que ele vai interpretar, ó. Vejamos, ó. Então, nesse momento, eu só vou conseguir fazer a consulta e utilizando apenas o critério de quantidade, beleza? Então, vamos lá. Vou colocar aqui a quantidade de 10, ou seja, vai trazer todos os produtos que eu tenho até 10 a mais, beleza? Então, observe, ó. Todos os produtos que eu tenho de 10 em diante, ó. Se eu colocar aqui o número 2, observe que trouxe 17 produtos. Se eu não colocar nada, vamos ver o que vai acontecer. Observe que o ideal é que a gente coloque uma validação para que não ocorra. Fiquei aqui meio que preso, não está executando. Então fica aí a dica para colocar dentro do campo quantidade uma validação para que ele não fique em branco, beleza? Então a primeira dica, a gente já viu que a gente não consegue trabalhar com o campo quantidade colocando apenas o nome do meu objeto com o final aspas duplas, ó. Já a nossa variável, eu armazenando esse valor diretamente dentro de uma variável, vamos ver como é que ele vai se comportar, ó. Então, observe que ele não faz nada, beleza? Acabei ficando até preso, tipo em um loop infinito, ó.
Então, vou descarregar aqui o formulário e vou dar um duplo clique. Por que eu estou reforçando isso? Porque lembre-se que se eu estivesse trabalhando com um campo texto, basicamente, ao colocar aspas duplas, o nosso símbolo de concatenação, tanto no início como no final, e aspas simples, ele aceitaria. Então, vamos lá. Observe, se eu vim aqui colocar, por exemplo, concatenação, aspas duplas novamente, será que ele vai aceitar? Observe que ele já não está aceitando, já está reclamando. Isso daqui faz parte da estrutura, beleza? E agora eu vou colocar minhas aspas duplas para fechar a nossa seleção. Observe, aparentemente aceitou, mas vamos fazer a consulta para ver se ele vai processar ou não. Se eu vim aqui novamente colocar uma quantidade e aplicar um filtro, observe que aparentemente retornou. Vou colocar aqui o número 10 e observe que está aceitando. Legal? Então, se observarmos, de duas formas ele aceitou eu trabalhar. Aceitou tanto ao tirar aqui a estrutura, observe. Vou apagar aqui esse aspas duplas. Aceitou tanto eu fazer desta forma, observe, como aceitou eu trabalhar colocando a nossa aspas duplas. Vejamos, aceitou tanto a gente colocar a nossa aspas duplas no final como no início. Vamos aqui localizar novamente o nosso filtro. E vou novamente aqui fazer a colagem da mesma. Lembrando que essa primeira aspas duplas aqui, observe, essa primeira aspas duplas aqui faz parte da estrutura para que eu possa concatenar com os valores. Legal? Então, uma outra forma de eu poder trabalhar aqui seria eu declarar uma variável do tipo quantidade. Vou declarar aqui uma segunda variável, observe. Vou chamar ela aqui, por exemplo, de Q, e vou dizer que ela vai ser do tipo integer. Não vou chamar ela de quantidade para não confundir com o nosso campo. Vamos colocar aqui a mesma em maiúsculo, só para ficar fácil a identificação da mesma dentro do nosso código. E observe, eu posso vir aqui, e como eu havia dito, eu posso vir colocar aqui Q igual ao meu mi.txt pesquisa quantidade.txt, beleza? E ao fazer isso, obviamente eu posso estar tirando aqui o meu objeto e colocando a nossa variável. Vamos ver se vai funcionar também da mesma forma. Vou colocar aqui o número e observe que aplicou o filtro, legal? Então, faça da forma que você assim o preferir, beleza? Então, só para ficar mais intuitivo, no meu caso aqui eu vou deixar o próprio objeto. Então, vou apagar aqui, vou deixar o meu próprio objeto e não vou trabalhar aqui com o valor armazenado na minha variável, beleza? Já a data, observe que eu fiz essa formatação para que eu possa fazer a conversão. Então, isso daí a gente aprendeu na aula passada. Vou apenas aqui incrementar dentro da nossa estrutura. Então, observe, o que eu vou fazer agora? Bom, aqui eu fiz apenas a nossa pesquisa por quantidade, beleza? Lembrando que eu posso vir aqui, colocar o nosso order by, informar, por exemplo, que eu quero. Vou utilizar aqui a coluna data venda, que faz parte aqui da minha CAD produto, e dizer que eu quero do tipo DECID, ou seja, a sua ordenação do maior para o menor. Então vamos fazer um teste. Vou digitar aqui o produto, a quantidade, e observe que a minha data veio ordenada do maior para o menor. Beleza? Se eu não tivesse mencionado o nosso DECID, você já sabe que basicamente ele já ordena por padrão de forma do maior para o menor. Observe, vou aplicar um novo filtro e observe agora que está do menor para o maior. Então agora como é que eu vou juntar essas outras ordenações aqui, esses outros filtros em uma consulta só? Vamos ver, Então por enquanto eu vou aqui deixar em ordem, vou deixar o meu order by standby, não vou utilizar por enquanto para que a gente possa ir aplicando apenas os filtros, Então vou fazer da seguinte forma, vou só recortar esse comando aqui. Vou primeiramente utilizar dentro da nossa cláusula E, como eu vou fazer um filtro por datas, eu vou deixar o E juntamente com a nossa data, beleza? Mais próximo. E aí eu utilizo o nosso operador de comparação, o AND, para puxar a quantidade. Então vamos lá, Qual é o campo que eu vou estar utilizando? Vou utilizar o campo data underline venda, que é aquela coluna que armazena a data da venda dos meus produtos. Então, eu quero fazer um filtro por intervalo de datas. Então, eu utilizo o nosso bet win, que quer dizer entre. E aí, eu vou colocar a nossa cláusula
entre o jogo da velha e entre aspas duplas, concatenado com a nossa variável que está armazenando o nosso valor. Então, eu tenho uma variável chamada D inicial, armazenando o valor da data inicial, e a D final armazenando o valor da data final. Então, D inicial concatenado com a nossa aspas duplas, e vou colocar o nosso operador AND, que quer dizer i. E o que? Novamente, o nosso jogo da velha, observe, ó, jogo da velha, entre aspas duplas, e vou concatenar com quem? Com a nossa D final. E, novamente, eu vou utilizar o símbolo de concatenação, aspas duplas, e, claro, o nosso jogo da velha. Ó. Perfeito? Então, ao fazer isso aqui, basicamente, eu estou apenas fazendo um filtro por data. Observe, ó. Se eu colocar aqui entre aspas duplas, vejamos, aqui basicamente eu só estou fazendo um filtro ainda por data sem utilizar a coluna quantidade como critério. Vamos fazer um exemplo. Ó. Eu quero todos os produtos do dia 1º até o dia 10. Ao aplicar aqui um filtro, obviamente esse filtro aqui está funcionando, no caso eu vou aplicar o filtro aqui abaixo da quantidade. Ó. Deixa eu só mudar aqui o valor só para que a gente possa ver se está retornando de forma correta ou não. Ó. Apliquei o meu filtro, ocorreu aqui um errozinho e vamos fazer a correção aqui do mesmo. Vejamos, ó. Erro em tempo de execução, 3075, erro de sintaxe, operador faltando na expressão de consulta. Data venda, é a nossa coluna, estou utilizando aqui o Batwin. Ele não trouxe aqui o E, do dia 4/1 de 2020 a 4/9 de 2020. Vejamos, ó. Primeiramente já tem uma confusão aqui na data, beleza? Então, vou clicar aqui no nosso fim e vamos ver aqui o possível erro. Ó. Duplo clique no meu objeto. Então, observe ó, o nosso operador aqui. Ó. Aqui, entre a data inicial e a data final, observe que eu vou precisar sempre trabalhar com esse joguinho da velha. Ó. Tanto no início como no final. Aqui eu não o coloquei. Ó. Observe. Ó. Perfeito? Então, vamos aqui fazer a correção. Ó. Joguinho da velha, aspas duplas, concatenado com a minha D inicial, concatenado com quem? Com aspas duplas, jogo da velha. Ó. Então, aqui, primeiramente, é um critério, um argumento. Ó. Vou apagar aqui esse aspas duplas e tem o nosso operador aqui, AND, o operador de comparação. E, novamente, tem o nosso aspas, jogo da velha, aspas duplas, concatenado com a nossa D final, que é a nossa variável que armazena a data final, concatenado com aspas duplas, com o nosso jogo da velha e aspas duplas para fechar aqui a estrutura do select. Ó. Vamos novamente fazer um teste. Ó. Então, vou filtrar aqui, por exemplo, do dia 2 ao dia 10. Apliquei o filtro e agora sim ele aplicou o filtro. Ó. Então, vamos agora combinar com a nossa consulta por parte do nome. Ó. Então, duplo clique aqui no nosso filtro e o que é que eu devo fazer? Ó? Bom, aqui lembre-se, isso aqui faz parte da estrutura para fechar aqui o meu select. Ó. Então, aqui eu posso dar um aspas duplas, um espaçamento e um underline. Ó. E aqui, obviamente, eu vou colocar novamente o nosso comercial entre aspas duplas e vou colocar o nosso AND, nosso operador ó, de comparação. Então, basicamente, eu estou juntando a consulta de cima, data inicial e data final, o período de data de início e o período de data final, concatenado com quem? Com, por exemplo, aqui eu vou entrar com o campo de consulta. Ó. Então, observe. Ó. Vou informar aqui, por exemplo, o campo produto. Ao informar aqui o campo produto, vou utilizar aqui o operador like e vou informar o campo que eu vou utilizar como critério. Ó. Entre aspas duplas, aspas simples, e vou colocar o meu objeto, ó, concatenado com o meu mi.txt. Lembre-se que ao não autocompletar, alguma coisa já está de errado. Ó. Então vamos ver o seguinte, ó, vou apagar isso aqui novamente. Então, aspas simples, aspas duplas, concatenado com o objeto que eu for estar digitando. Ó. O nosso comercial, meu mi.txt. Agora sim, ó, txt, pesquisar.txt. Coloco aspas duplas e nossa aspas simples. E claro, tem um comercial aqui. Ó. Ou seja, nesse momento aqui, basicamente o que é que eu estou fazendo? Ó? Eu estou fazendo uma pesquisa por intervalo de dados com o texto que possa conter dentro desse objeto aqui. Então, para que ele possa pesquisar tanto no início, como no final, como no meio do nome, eu tenho que colocar aqui um coringa entre aspas simples e aspas duplas. Observe, ó.
Então, vem aqui, um aspas 5, um símbolo coringa, tanto no início como no final, para que eu possa fazer uma pesquisa por parte do nome. Ó. Então, vamos lá. Então, vou filtrar aqui novamente, do dia 2 até o dia 10. Vou digitar aqui, vou digitar aqui AC cedilha. Ó. Vou clicar o meu filtro e observe, ó, trouxe apenas os produtos que estão relacionados a C cedilha, que é o açúcar, dentro desse período. Ó. Se eu digitar aqui um outro produto, se eu estiver dentro desse intervalo de datas, ele vai retornar. Se não, ele não retorna. Ó. Observe. Ó. Então agora vai entrar o nosso operador aqui, novamente o AND, para que eu concatene com mais uma consulta. E vamos colocar aqui o nosso objeto txt pesquisa quantidade. Ó. Então vamos lá, como é que eu faço isso? Ó? Duplo clique. Então aqui novamente o que é que eu vou fazer? Ó? Vou colocar entre aspas duplas, um espaçamento, um underline e vou fazer a nossa quebra de linha. E claro, o nosso é comercial, entre aspas duplas, vou colocar o nosso end e vou colocar aqui o meu objeto que eu vou estar utilizando como consulta. Ó. Então o campo lá que eu vou estar utilizando da minha tabela é o quantidade. E eu vou verificar se o meu campo quantidade ele é maior ou igual ao que eu for digitar aqui. Ó. Então lembre-se que eu vou colocar entre aspas duplas, o nosso é comercial, e vamos colocar o nosso objeto, ó, mi.txt pesquisar quantidade. Ó. E aqui novamente eu vou colocar o nosso símbolo de concatenação e o nosso símbolo de aspas duplas. Vamos ver se ele vai aceitar. Ó. Vou colocar aqui só para garantir a propriedade teste. Então, nessa cláusula aqui, eu estou fazendo 3 consultas. E ao consultar e ao coincidir essas 3 consultas, aí sim ele retorna para dentro do meu listbox o resultado. Ó. Vamos verificar se vai funcionar ou não. Então, vou colocar aqui, por exemplo, a C cedilha de açúcar e vou colocar aqui, por exemplo, o número 10. Apliquei um filtro, observe que não retornou nada. Aparentemente, não ocorreu erro. Possivelmente, eu não tenho essa quantidade descrita desse produto. Vou colocar um valor menor. Observe que também não retornou. Vejamos, ó. Vou colocar aqui um outro valor. E assim não retornou. Então vamos ver o porquê que não retornou o produto. Se observar aqui na minha base de dados, eu tenho o produto açúcar com 18, 17, 16. Ah, um detalhe interessante, ó. O critério de data, tá? Do dia 28 ao dia 28. Então vou colocar aqui, por exemplo, do dia 1º ao dia 28, apliquei o filtro, agora sim, ó. Trouxe apenas um produto com essa quantidade relacionada com açúcar dentro desse período de datas, ó. Se eu colocar aqui o valor de 10, observe que trouxe basicamente quantos produtos? Trouxe 6 produtos. Então, nesse momento, a gente já aprendeu a fazer a consulta com parte do nome, com intervalo de dados e com o campo quantidade em uma única tabela. Agora vai ficar mais fácil a gente aprender e adaptar para 2 tabelas, utilizando o nosso InnerJoy. Ó. Legal? Então, duplo clique aqui no meu objeto. Então, o que é que eu vou fazer aqui de diferente? Ó? Lembrando, como eu vou trabalhar agora com 2 tabelas, eu sou obrigado a informar aqui nos campos que eu estou utilizando, ó, as colunas. Observe, ó, aqui eu estou utilizando produto, mas eu não estou mencionando a que tabela ele pertence. Ó. Aqui eu estou utilizando o campo quantidade, mas não estou mencionando a qual ele pertence. Como aqui também, ó, data venda, não estou mencionando a que campo ela pertence. Então, aqui não se faz necessário quando eu estou trabalhando com uma única tabela, ó, a CAD produto. Ó. Agora, como eu vou fazer o meu InnerJoy, lembre-se que eu sou obrigado a informar aqui. Esse campo pertence a que tabela. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos já mencionar isso, ó. Então, vou copiar esse nome aqui, ó. CAD produto, vou dar o Ctrl C. Vou colar aqui do lado e vou colocar o ponto para dizer que esse campo, data venda, pertence a esse tabela, ó. CAD produto, ó. Vou dar o Ctrl C aqui, vou dar o Ctrl V e vou dar o Ctrl V, ó. Observe, ó, como ficou a estrutura agora, ó. Se eu executar agora, provavelmente vai dar um erro, porque quando eu utilizo um select com a tabela única, eu não preciso fazer essa instanciação, ó, beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Bom, a gente já aprendeu a fazer esse InnerJoy em aulas anteriores. Basicamente, eu só vou colar agora o comando e vou executar, beleza? Creio eu que já ficou bem fixado como fazer o InnerJoy, legal? Na descrição aqui do vídeo vai estar o link de todas as aulas que a gente tem ensinado sobre esse conteúdo. Então, para que eu possa adaptar esse código, eu não vou precisar mais dessa primeira linha. Ó. E aqui eu vou colar o comando que eu tenho já copiado aqui em memória. Ó. Colei.
vou apagar esse espaçamento aqui a mais e só vou dar uma ênfase aqui novamente, ó. Lembrando, aqui no meu select, lembrando que quando eu estava trabalhando com a única coluna, perdão, com a única tabela, eu coloquei um from aqui, beleza? Aquele símbolo coringa, ali indica que eu estou trabalhando com todas as colunas de uma única tabela. Aqui no caso, se eu não mencionar, se eu quiser trazer todas as colunas de todas as tabelas, aqui no caso eu estou trabalhando com duas tabelas, eu tenho que tanto informar o nome da minha tabela, observe aqui, ó, cadproduto.code, cadproduto.produto, aqui vem a cadfornecedor.fornecedor, ou seja, entre duas tabelas, entre duas colunas de uma tabela, eu coloquei uma coluna de uma outra tabela. E aqui eu voltei a colocar a mesma coluna da mesma tabela, ó, beleza? Eu posso tanto colocar no início, no meio, no final. O importante é que eu mencione a que pertence essa tabela, ó. Esse campo pertence a qual tabela, ó. Observe, ó. E aqui vem o meu from, onde eu tenho que apontar de onde é que eu estou puxando, da minha cadprodutos. Aqui o apelido que eu tenho que dar a ela, basicamente eu tenho que repetir o mesmo nome. E o meu InnerJoy, que é a nossa união, ó. Legal? E aqui vem a segunda tabela que eu estou trabalhando, ó, cadfornecedor com o nosso cifrão, ó. E aí vem o apelidozinho que eu dou a ela, cadfornecedor, ou seja, onde na minha cadfornecedor.code, e aqui vem a estrutura que vai unir as duas tabelas, ó. Esse campo aqui, ó, code da cadfornecedor igual a cadproduto da .code fornecedor, ou seja, é a minha chave estrangeira e a minha chave primária, beleza? Se observarmos aqui, eu tenho na minha tabela cadproduto a minha coluna code fornecedor. Na minha cadfornecedor eu tenho a minha coluna code, ó. Então, tanto essa coluna como essa outra, basicamente ele vai trazer o mesmo registro. E ao coincidir esses registros, ele consegue fazer a união em uma única tabela, beleza? Então vamos executar, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu só verificar aqui o nosso intervalo, como é que está aqui, de quantas colunas está puxando as informações, está puxando de 0 a 5, ou seja, está aceitando 6 colunas. Então vamos executar aqui, ó. Vou colocar aqui o produto AC cedilha, que faz referência a açúcar. Aqui no caso ele está fazendo pesquisa por parte do nome, então deixa eu colocar aqui uma palavra que contém, ó, em açúcar. Vou colocar aqui, por exemplo, do dia 1º até o dia 10. E vou botar a quantidade aqui de 12. Apliquei o filtro e observe que ele me retornou aqui, ó, açúcar, ó, açúcar, e trouxe todos os produtos que estão igual ou maior que 12. Ó. Se eu colocasse aqui 10, vejamos. Observe que nada mudou, porque todos os meus produtos de açúcar têm mais do que o meu critério, que é 10. Ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, 14, observe que agora ele diminui a quantidade de itens, ó, a partir de 14 para cima. Ó. Legal? Então, eu espero que você tenha gostado. Possivelmente no próximo vídeo a gente vai estar trabalhando com campos calculados. O que seria isso? Eu vou trabalhar basicamente com uma coluna. Aqui eu juntei a coluna quantidade e valor em uma única tabela, beleza? Observe, ó. Aqui na minha cadproduto eu tenho a coluna quantidade e a coluna valor em uma única tabela, ó. Quando na realidade, se a gente for trabalhar com tabelas, formos trabalhar com modelagem de tabelas, basicamente esses campos vão estar em tabelas diferentes. E no próximo exemplo, basicamente é isso que eu vou estar fazendo, deixando esses campos separados e vou trazer a soma deles em uma outra coluna do Listbox, fazendo um cálculo entre colunas com comandos SQL, beleza? Então espero que você tenha gostado. Vamos trabalhar, obviamente, com o nosso também, o InnerJoy, e fazendo tanto em tabelas separadas quanto tabelas únicas. Então espero você para o nosso próximo vídeo. Valeu!